noites, espectadores da Norte TV, sejam bem-vindos ao regresso do Rola à Bola. Para apadrinhar este nosso regresso, temos na nossa companhia o Futebol Clube Pedras Rubras, que se faz representar pelo seu treinador António Pedro. Boa noite, António Pedro. Boa noite, Gonçalo. Do seu capitão de equipa, António Sousa, mais conhecido no mundo do futebol por Tó. Boa noite. E como já é habitual, mais um regresso ao nosso programa, o nosso comentador residente, Mr. Veloso. Boa noite. Boa noite. O Futebol Clube Pedras Rubras é um clube que milita na divisão da Elite e faz parte do Conselho da Maia. Irei começar pelo seu treinador. Mais uma vez, boa noite, António Pedro. Já é a terceira época que está no clube. Como é que tem sido esta sua experiência e, por esta experiência que tem no clube, como é que caracteriza o clube? A experiência tem sido, na nossa perspectiva, equipe técnica, um trajeto bastante positivo. Na primeira época que encontramos o clube na 8ª posição, a discutir o campeonato distrital, terminamos essa mesma época em terceiro lugar, que por repescagem e após a subida dos dois primeiros nos deu acesso à época passada à terceira divisão, que a discutimos. Terminamos a primeira fase em quarto lugar e fizemos uma época tranquila, com a passagem até à quarta eliminatória da Taça de Portugal, eliminados com o Belenenses, que foi só um dos semifinalistas e também a equipa que subiu. Da segunda liga. E esta época estamos a começá-la de uma forma serena, tranquila também. E esta sim é a imagem do clube. É um clube tranquilo, um clube sereno, um clube realista, conhecedor das suas potencialidades e das suas limitações. E dessa forma é assim que também enquadramos o nosso trabalho. Um trabalho sério, realista, conhecedor daquilo que somos capazes de fazer e a cada dia tentar fazer o melhor de nós em prol do clube, potenciando os jogadores e tentando tirar disto tudo os melhores resultados desportivos, que é sempre importante. O que é que sentiu quando surgiu a hipótese de treinar o Pedras Rubras? Como é que encarou essa possibilidade? Eu trazia meio ano de paragem, que não treinava, não era conhecedor do que quer que fosse do Pedras Rubras. Isto foi uma situação que aconteceu muito rápido, foi de um domingo à noite para uma segunda-feira. Nesse período fui rapidamente recolher uma outra informação que me pudesse ajudar na minha tomada de decisão. Todas as informações que me facultaram eram sempre neste sentido, um clube tranquilo, honesto, conhecedor do trabalho que se desenvolvia, e depois disso foi muito fácil enquadrar o meu perfil e da equipe técnica neste tipo de clube e seguramente do trabalho e das ambições que eu mesmo tenho. Por esse conhecimento que então já tinha do clube e por aquilo que lhe foi dito, correspondeu às suas expectativas ou neste momento já pode dizer que excedeu um pouco as suas expectativas? Isto, quando não se conhece e se tem tão pouca informação, vai sempre um bocadinho na expectativa por baixo, e foi isso que eu fiz, foi na expectativa por baixo, e hoje claramente tudo o que se passou ou que se passa no dia-a-dia do clube, que tem havido melhorias constantes, ou pelo menos há tentativas de se melhorar a todo o dia e coisas que se podem sempre ir acrescentando e melhorando, as expectativas superaram aquilo que eu no primeiro dia imaginei que poderia encontrar. Certamente muitos adeptos do Pedras Rubras vão ver este programa. Fala-nos um pouco desses adeptos. São adeptos fervorosos que vibram muito com o jogo ou são um bocado pacatos durante o jogo? Não, são muito fervorosos, são muito poucos também. Temos sempre a consciência que temos pouca gente a apoiar-nos, apesar de serem gente intensa e dedicada. No entanto, o calor ou a falta de apoio que sentimos é notório. Sentimos que nas nossas costas ou nas minhas costas normalmente tem pouca gente a puxar por nós e quando estamos fora então esse número é mais reduzido. No entanto, temos todos a consciência que os que vão e que estão são verdadeiros, são poucos, é verdade, mas são fiéis e são dedicados ao clube e desses nós nunca temos nada a apontar, não temos nada a apontar negativo, a não ser motivação máxima, apoio máximo e carinho máximo, que é isso que contamos deles. O António Pedro já teve experiências como treinador no Canal e também já passou pela formação do Leixões. Em relação a essas suas experiências anteriores, quais é que são as diferenças mais relevantes que gostaria de dizer? Ou não se encontram assim grandes diferenças por esses clubes? Encontram-se sempre diferenças, nomeadamente quando o meu maior tempo de percurso enquanto treinador é treinador da formação. E estar a treinar formação é claramente diferente de treinar futebol sénior. Quando digo claramente, no sentido das experiências que se vivem são diferentes, os grupos de atletas com que eu hoje treino, e está aqui um que nos representa, que representa o mais alto nível isso,
é diferente, as experiências que nos fazem viver também são diferentes e isso é um enriquecimento que seguramente só o futebol sénior permite ter. Quanto ao treino, tem que ser adaptado, é verdade, mas os princípios de um treino, os princípios da construção de uma equipa, do jogo que a equipa e das ideias de jogo que a equipa tem que ter são iguais, seja na formação, seja no futebol sénior. A questão prende-se mesmo com o tipo de atletas que encontramos e esses sim enriquecem-nos através das suas vivências, da sua experiência e da sua forma de estar perante um campeonato de futebol sénior. Então, acha que para o êxito de uma equipa é essencial haver um equilíbrio entre a juventude e a experiência de uma equipa? É evidente. Tem que haver um equilíbrio nessas duas vertentes. Se calhar, e hoje tem tomado mais a dimensão de haver a presença de atletas da formação nos plantéis séniores, e posso só deixar aqui como nota para esta realidade do dia 2 do Futebol Clube Pé das Ruras. Nós temos no nosso plantel de 23 jogadores 11 oriundos da formação, e quando eu digo oriundos da formação, são atletas que têm mais de um ano de formação do clube, quando digo mais de um ano, 2, 3, 4 e 5 anos de formação do clube, sustentados por gente com mais experiência, gente que tem muitos anos de vivência de futebol, mas acima de tudo, para além das suas competências futebolísticas, que têm que ajudar à integração dos mais novos, é o seu caráter, a sua dignidade, a sua responsabilidade enquanto jogadores séniores mais experientes, e o Tom é claramente, como há pouco disse, e aproveito para reforçar, o expoente máximo desse nível, quer ao nível técnico, quer do nível da personalidade, da gestão de um balneário, da capacidade de recolher e de absorver esses jovens, e portanto tem que haver esta simbiose, este enquadramento, sempre suportados, como é natural, na qualidade técnica, porque de outra forma não faria sentido. Para as pessoas que não conhecem muito bem o António Pedro, quais é que são os seus principais métodos de treino? Nós treinamos de forma perfeitamente natural e normal, os treinos são à porta aberta, são visíveis para todos. É um trabalho que se assenta na construção de um jogo identificado por nós como aquele que nos trará mais vantagens e daquele que potenciará também os seus jogadores, sejam eles os com mais experiência ou os com menor experiência, fazê-los crescer e dar-lhes maior conhecimento do jogo. Parece como um jogo construído a partir de trás, um jogo tocado, com alternâncias de ritmos de jogo, de direções, de velocidade e de movimentos de profundidade e largura, que é isso que assenta e é isto que trabalhamos todos os dias, tentando identificar as dificuldades que a equipa vai apresentando e durante a semana seguinte sendo capaz de levar para o treino na construção dos seus exercícios capazes de potenciar essa melhoria e que no domingo possamos estar um bocadinho melhor a esse nível. Seguramente vamos identificar outros problemas e teremos que os melhorar na semana seguinte. Mas em relação à dinâmica que costuma incutir nas suas equipas, está de certa forma dependente do adversário que vai encontrar no fim de semana que vai ter o jogo? Ou tenta sempre jogar da mesma forma, independentemente do adversário que vai apanhar? Tenta um pouco adaptar as dificuldades que tem e os seus métodos mediante do adversário que vai encontrar, não é? Numa percentagem muito grande e quase no limite dos 100%, e tentamos que seja a nossa identidade a vincar o jogo, que seja a nossa identidade que esteja presente e que seja demonstrada durante o jogo. Na verdade, temos um adversário do outro lado que nos vai condicionar e que nos vai obrigar a outro tipo de coisas. A percentagem que sobra prende-se e é da nossa responsabilidade estarmos um bocadinho conhecedores daquilo que a equipa adversária consegue fazer para que quando estivermos perante essas dificuldades estejamos melhores preparados. Agora, não é claramente, nem de perto nem de longe, uma preocupação semanal ter a equipa preparada para o que vai encontrar. Temos que ter a equipa preparada para as ideias que quer ter, para o jogo que quer explanar. Temos que estar preparados que do outro lado há sempre alguém que nos vai criar dificuldades, que nos vai tentar ou vai evitar que o nosso jogo seja aplicado e seguramente irão fazê-lo dentro das suas armas. Quanto mais conhecedores tivermos dessas armas do nosso adversário, melhor e mais facilmente nos vamos adaptar a elas e melhor e mais facilmente voltaremos a ter a nossa capacidade de jogar dentro daquilo que nós pretendemos. O António Pedro já está no futebol há alguns anos. Sente que de ano para ano o futebol vai ficando mais competitivo e mais complicado de uma certa forma e que a responsabilidade do treinador talvez aumente por esse facto? Competitivo, não tenho a menor dúvida. Os jogadores têm cada vez hoje mais anos de formação, têm processos competitivos mais apertados, patamares competitivos mesmo na sua formação mais exigentes
o que os faz chegar a um patamar sénior, e quando eu digo sénior não tem que obrigatoriamente ser o primeiro, o segundo ou o terceiro ano de sénior, com um crescendo de competitividade e de quadros competitivos que os obriga a melhorar. O iniciar o treino mais cedo faz com que os jogadores do ponto de vista técnico tenham mais anos de treino, de desenvolvimento das suas capacidades, e isso tem feito com que, na minha opinião, os campeonatos sejam desenrolados e que as equipas tenham nos seus plantéis jogadores do ponto de vista técnico de maior qualidade, e isso traz competitividade. Mal era se eu e os meus colegas não melhoraríamos e não fôssemos capazes de trazer a estes atletas que têm maior competitividade, maior qualidade técnica, um melhor treino, um treino mais condizente com as suas capacidades e um treino mais condizente com o potenciar dessas mesmas capacidades. Então, que considera que, de uma certa forma, o fosso que existe entre a distrital e a nacional cada vez vai ser mais reduzido? Sim. Não tenho a menor dúvida disso. Hoje jogam na divisão onde estamos, seguramente, jogadores que têm, numa grande percentagem, potencial e capacidade para jogar na divisão imediatamente a seguir, e quem sabe... E vê-se um pouco nos duelos da Taça de Portugal também isso. Não há assim grande desequilíbrio, não é? Sim, aí tem a ver, na minha opinião, com outros fatores, outros motivacionais, por isso a Taça é tão rica em surpresas. Precisamente por isso, que é uma decisão tomada a um jogo, onde as equipas investem tudo nesse jogo. E há aquele clima de festa. Há um clima de festa, há o fator que está sempre presente da surpresa, do querer fazer, de ser o chamado tomba gigantes, não é? Está sempre presente. Agora, e respondendo mais em concreto àquilo que me colocou, a questão que me colocou tem a ver com isso. Acho que os jogadores têm maior qualidade, as suas competências são maiores, e seguramente na divisão onde estamos existe um número muito grande de jogadores que têm potencial para jogar na divisão acima, e existe também, não um número tão elevado, mas um número mais reduzido, atletas com capacidades, com potencialidade, com atributos capazes de jogar se calhar 2 divisões acima. Agora, prende-se com os seus treinadores também serem gente que se calhar se agarre menos a resultados e se agarre mais a potenciar esses jogadores, para que eles tenham essa capacidade e consigam se desenvolver e potenciar, e que sejam de alguma forma mais visíveis a quem observa esta divisão, que os enquadre numa divisão superior. Só para terminar esta parte, em relação à Taça de Portugal, que já referiu que no ano passado o Pedras Rubras foi eliminado pelo Belenenses. Chegou a pensar que era possível tombar o gigante? Como você acabou de referir, também gigantes. Nós tínhamos o privilégio de o fazer pela segunda vez consecutiva, porque na eliminatória anterior tínhamos eliminado a União da Madeira e estávamos a perder 2-0. Acaba por o Belenenses ser melhor nessa época? Sim, de todo. Mas quando falamos que uma equipa como o Futebol Pedras Rubras, que estava a discutir a terceira divisão, elimina a terceira eliminatória da Taça, uma equipa que era a União da Madeira, que discutia essa mesma segunda liga. E se quisermos engrandecer isto um bocadinho para todos nós, que a 15 minutos do fim estávamos a perder por 2-0, torna-nos, para já, um tomba gigantes. Agora fomos todos... Foram então os melhores 15 minutos? Não foram bem os 15 minutos, porque temos que ir a prolongamento nesse jogo, mas não foram os 15 minutos melhores da minha carreira, mas foram 15 minutos vividos com uma intensidade muito grande. Agora, é verdade que fomos todos na viagem a Belém com uma crença enormíssima de que era nas nossas potencialidades, nas nossas capacidades, e que era possível ganhar. Isso fomos com certeza. Durante 90 minutos tivemos a definição e a demonstração clara que não fomos capazes. O nosso adversário foi mais forte nesse momento e, portanto, agora sonhamos muito até lá chegarmos e durante o jogo. Isso sonhamos sempre e nada nos tirou uma ambição, se calhar, maior do que os jogadores belenenses em ganhar aquele jogo. Isso eu não tenho a menor dúvida. Outro dos convidados do nosso programa é o capitão de equipa, Tó. Tó, mais uma vez, boa noite. É a 6ª época que passa no clube. O que é que sente que tem mais evoluído no Futebol Clube Pedras Rubras? Mais ou menos boa noite. O que tem mais evoluído no Pedras Rubras? Eu penso que é um clube, antes de mais, é um clube estável, agradável de estar. Qualquer jogador gosta de passar por lá. São pessoas humildes, trabalhadoras, e o jogador sente-se mais tranquilo. O que mais evoluiu, referindo à sua pergunta, mais evoluiu no Pedras Rubras? Eu acho que mais a nível organizativo. Acho que são pessoas mais organizadas. Acho que a ida, e lá está, eu penso que salvo eu que estão há 9 anos no estádio novo, 9, 10 anos, eu estou lá há 6. Acho que a ida para o Estado Municipal, acho que
trouxe mais organização ao clube, nesse aspecto. Apesar de faltar... Sentia que era uma lacuna no clube, sim, não é? Sim, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. O clube tem outros patrimónios, ou seja, tem um pavilhão, tem umas piscinas, acho que faltava aquele estádio que, para a dimensão do clube, acho que era o pontinho que faltava. Lá está, a nível organizativo, acho que as pessoas são mais organizadas e faltava esse ponto. Em relação ao que ainda pode evoluir mais, o que é que acha que pode ainda acontecer mais no Pedras Rubras para melhorar ainda o seu rendimento? Sim, penso que a nível diretivo acho que estão as pessoas corretas nos lugares certos e lá está, falta, penso eu, juntar ao estádio um campo alternativo, um campo que ajude a nível da formação, porque não é fácil de trabalhar lá com tantas equipas, ou seja, a formação tem todos os escalões, o Pedras Rubras tem todos os escalões de formação e seria um campo alternativo que tem condições para isso, só que é um projeto inacabado, por isso acho que é o que está a faltar. Melhor imagem de marca do Pedras Rubras? A imagem de marca de Pedras Rubras penso que são as pessoas. As pessoas que sustentam o clube, eu penso que é a melhor imagem da marca. Dá uma visibilidade ao clube de solidez, de tranquilidade e sendo assim, acho que são a melhor imagem do Pedras Rubras. Já se referiu que preencheu uma lacuna o clube em termos de infraestruturas. Não acha que outras das lacunas do clube é o facto de ter poucos adeptos? Como já foi aqui falado? Sim, sem dúvida alguma. Lá está a ida do campo de Maria da Fonte, que era o velho empolado, para ali, onde se situou o novo estádio municipal. Claro que afastou um bocadinho os adeptos. Eu que, enquanto tão novo, acompanhava com o meu pai a ida ao velho Maria da Fonte e via o estádio repleto, outros tempos a certo, mas que dava outro gozo, outro prazer de vivenciar aquilo e eu vivia aquilo intensamente e é pena que isso não aconteça ali no novo estádio. Já teve passagens, por exemplo, e mais recentemente pelo Peruzinho e pelo Valonguense. Por isso que também já referiu que ia em novo com o seu pai e via aquela mística toda, sentia aquela mística toda do clube. Sente que a sua verdadeira casa é o Futebol Clube Pedras Rubras? Sim, com certeza absoluta que sim. Era um clube que, apesar de, na altura que via jogos, não praticava a modalidade, mas era um clube... começou a crescer sim, aquele bichinho, não é? Bichinho, certamente. Era um clube que sempre um dia, quem sabe, pensava eu em poder representá-lo, e felizmente consegui. Em poder representar e em ficar com a abraçadeira de capitão de equipa. Surpreendeu-lhe o facto de ter sido um dos nomes apontados para ser o capitão da equipa, ou era algo que mais cedo ou mais tarde poderia acontecer, tendo em conta a sua experiência que já tem? Surpreso, posso dizer que não, porque as pessoas ao longo dos meus anos passados no clube, ao longo de vários treinadores que tive, viram em mim que tinha personalidade, para além da idade, que é um posto, mas personalidade para ambiar tal posição. E pronto, eu acho que foi com naturalidade que assumi e gosto e tenho prazer, porque acho que sou um momento inspirador para muitos e passo essa mensagem, pelo menos, tento passar. E pegando até na expressão do António Pedro, sente-se o expoente máximo do Pedras Rubras? Não, de maneira alguma. Sou mais um, trabalho diariamente, com humildade. Quem bem me conhece sabe que eu sou assim. E tento ajudar, quer os da minha idade, estou sempre a aprender, quer com os mais novos, como aprendo diariamente, apesar de já para a prática ser já bastante avançado, mas aprendo diariamente e sou mais um. Não me sinto mais por ter abraçadeira. E a forma de encarar o jogo mudou depois de ficar capitão de equipa ou nada se mudou? Certamente que sim. Quem me conhecia há 10 anos atrás, seguramente que sim. Era um jogador muito intempestivo, fervia em pouca água, como se costuma dizer, e a abraçadeira capitão certamente, apesar de passar da idade, mesmo sem abraçadeira, fez-me amadurecer,
minha posição em campo e a abraçadeira trouxe-me outra responsabilidade que eu não tinha até então, não. Uhum. António Pedro, já falou que o Tó é o expoente máximo do clube, apesar do Tó não concordar com isso. Que mais características para as pessoas que não conhecem bem o Tó gostaria de dizer sobre o Tó? Pois, ele pode não achar isso. Agora, a ideia que eu tenho, ou a certeza que eu tenho dentro do grupo é que esse que eu assim é, portanto... Não Digamos que é uma discordância positiva. Sim, é seguramente uma discordância positiva, eu percebo a posição dele e percebo que ele tenha essa opinião e esse respeito, acima de tudo, pelos colegas. Não que da minha parte não o haja, mas é de toda a justiça e da maior elementar justiça eu dizer isto, porque o Tó é um treinador dentro de campo, o Tó para além das suas capacidades técnicas e enquanto jogador, ao nível da sua personalidade, é um homem com um caráter enormíssimo, com uma capacidade de trabalho séria e poderia não ser, não é? Sendo capitão, sendo um dos atletas mais velhos do plantel, com o estatuto que eu tenho de 6 anos de casa, poderia-se entregar a uma vivência à sombra de qualquer uma destas coisas. Não o faz. Podia ser egocêntrico. Podia estar sereno e tranquilo porque saberia que este estatuto que tem lhe daria algum conforto. Não o faz diariamente, treina por vezes lesionado e com indicações para treinar condicionado não quer e portanto isto define o caráter do homem que enverga a abraçadeira do nosso plantel e portanto isto deixa-me um orgulho muito grande. Isto, como é natural, tem só a ser um dos fatores para além das competências técnicas e físicas que ele à data apresenta e por isso é seguramente para mim. Não está sozinho nesta liderança dos capitães, não é? Porque um capitão num plantel de futebol não existe só um, existem mais e atletas com este carisma e com este caráter que eu estou a transmitir, mas a única coisa que lhe posso dizer para reforçar tudo isso e para terminar é que desde que chegamos ao pé das Rubras não tivemos necessidade nunca de fazer um sorteio, uma eleição, uma convocação para ser capitão. Isto é perfeitamente assumido por todos quem é e quem tem de ser e que tão bem entregue está. Uhum. Chega-se ao clube e sabe quais são as pessoas certas para encarar determinadas funções. Então, fazendo agora um pouco uma inversão de papéis, quais é que são as competências que mais admira no Mister e aquilo que as mais-valias que o António Pedro dá ao clube? As competências certamente são enormíssimas. Pena é dizer aos meus colegas, não só de futebol, mas colegas e amigos, que pena é eu estar no fim da minha carreira. E como eu digo, e ao contrário, digo aos jovens que gostava de ter a idade deles para aprender, porque aprendem muito. Deste lado, do nosso lado, aprendemos muito. E como eu disse, reforço que são enormíssimas e vejo um futuro brilhante, tanto eu como a equipa técnica, seguramente no futebol. Uhum. E sente que o seu grupo de trabalho tem-se adaptado bem às filosofias do treinador? Sim, não será fácil, porque é um treinador exigente, mas tem que o ser. Dentro do campo é exigente, fora dele, há tempo para tudo, há tempo para brincar e ele insere-se nas brincadeiras, mas dentro do campo é um treinador exigente e eles compreendem, não é fácil assimilar, compreendo que não, mas é um treinador com métodos muito positivos e eles só têm a ganhar com isso. Uhum. Não resisto a perguntar-lhe como é que foi que viveu a experiência da Taça de Portugal no ano passado, com a eliminação do União da Madeira e depois tendo caído com o Belenenses na eliminatória seguinte. Como disse o Mr. António Pedro, são momentos únicos, pelo menos para mim. Seguramente para o Mr. certamente não, vai ter momentos pela frente como treinador, se calhar, e espero eu, muito mais positivos, mas seguramente para mim foi um momento marcante na minha carreira. E não foram os seus melhores 15 minutos aqueles e depois o prolongamento, claro? Não, sim, foram vividos muito intensamente, claro que... O que é que você disse naquele momento à equipa dentro do campo? Não, foi eu acreditar que mas sentiu que com o 2-0 se calhar estava um pouco cabisbaixo, não é? Nós até ao golo do adversário do União da Madeira tínhamos de portar lindamente, aliás, controlámos o jogo perfeitamente,
infelizmente eles num lance oportuno conseguiram fazer. Pronto, e quando assim é, a equipa fica descrente. Arriscámos mais um bocadinho e a equipa é experiente como eles são, fizeram 2-0. Mas continuamos a acreditar e tanto é que a 15 minutos final conseguimos empatar pelo menos para ir a prolongamento. E o que é certo é que nesse prolongamento conseguimos vencer. Conseguiram eliminar. Mr. Veloso, mais uma vez boa noite. Boa noite. Por tudo isto já foi dito do Pedras Rubras, o que é que gostaria mais de destacar? Bem, eu vou começar. Boa noite ao António Pedro e ao seu capitão, ao Tó. Obrigado pela vossa presença. Eu vou começar pelo clube Pedras Rubras. Pedras Rubras é um clube com um instituto a nível associativo já que não deixa dúvidas. Toda a gente sabe quem é o Pedras Rubras, toda a gente conhece, os jogadores gostam de lá jogar, os treinadores gostam de lá treinar. É evidente que, portanto, é um clube que fala por si, é um clube com um carisma já com pergaminhos, tem o seu passado, já jogaram lá grandes jogadores, já passaram lá grandes treinadores, portanto, é um clube apetecível. Quero falar do seu treinador, não conhecia, quero aqui endereçar os meus parabéns pelo seu diálogo, pela sua conversação. É um treinador, deve ser um treinador, eu não conhecia, não sabia qual era de facto a teoria dele, mas vejo que deve ser uma pessoa que os jogadores gostam. Tem uma boa conversação, tem um bom diálogo, fala bem, tem feito um bom trabalho, entrou no Pedras Rubras há 2 ou 3 anos e tem feito um trabalho muito constante, muito bom. Tem feito um trabalho muito bom. E quando se faz um trabalho bom, não há mudanças de treinador. E é de facto o Pedras Rubras está a fazer isso. Não tem mudado de treinador. Mudou na altura que foi o António Pedro foi substituir, penso eu, o Mauser, e a partir daí, pronto, manteve-se, está a fazer uma campanha muito boa, está a fazer um campeonato, fez e está a continuar a fazer, e eu desejo felicidades. Também queria daqui endereçar um cumprimento ao Presidente, também o Pedras Rubras deve a um ex-presidente que é o Sr. Santos Silva, deve todo este percurso a este senhor. Eu não conheço agora o atual, mas também penso que está a dar continuidade ao trabalho deste Presidente, Sr. Santos Silva. Também queria dar ao capitão, é como o seu treinador diz, é o comandante dentro do campo, e ele penso que está com ela de ligação com o grupo, com o balneário, com o seu treinador, a passagem do treinador a ele transmite e os jogadores aceitam, portanto estou convencido que está no lugar certo. Então, o capitão também tem uma boa conversação, deve ser um bom líder também dentro do jogo, deve ser um bom líder. E a partir daí, quer dizer, sinto que de facto o Pedras Rubras é um sério candidato nesta divisão, na divisão elite. Não acha que até por esses factos todos e por ultimamente estar a crescer cada vez mais o clube, merecia ter mais adeptos? Os adeptos e vai ter. Tem muitos adeptos, o Pedras Rubras tem muitos adeptos, porque o Pedras Rubras é um clube que tem muita gente. Se calhar, o seu capitão já disse... Mas se calhar deviam estar mais presentes no dia-a-dia do clube. Saiu um bocadinho daquela zona de ação para ir para outra zona e se calhar eles não se deslocam com tanta frequência, percebe? Mas é natural porque se efetivamente fosse naquela zona, no local onde esteve o Maria da Fonte, o ex-Maria da Fonte, portanto, se calhar as pessoas aderiam mais e estavam mais presentes. Mas eu estou convencido que vai, porque o Pedras Rubras também depende dos sócios, também dependem da campanha feita por si. E de facto o Pedras Rubras neste momento está a fazer um campeonato bem primeiro, é um clube temível. Quem joga contra o Pedras Rubras não joga à vontade, joga com muitas cautelas, sabe quem é os jogadores, todos os treinadores conhecem os treinadores e os jogadores conhecem uns aos outros e sabem perfeitamente que o Pedras Rubras é um clube que é um clube temível, onde for é o Pedras Rubras, onde receber vamos ao Pedras Rubras, quer dizer, portanto é um clube com o seu pergaminho, com as suas condições. Tem um treinador, estou surpreendido pelo treinador, gosto muito da maneira do treinador, eu
eu sou um observador atento às pessoas que orientam e penso que, de facto, o António Pedro, não o conhecia, tenho prazer em conhecê-lo, que é um homem que... é um treinador que eu gosto, Uhum. Então, em jeito de conclusão e até para terminarmos a primeira parte do programa, se tivesse que dizer a principal imagem de marca, na sua opinião, do clube, qual é que seria? A imagem do clube é a seriedade que existe naquele clube. É a seriedade. É um clube sério, um clube que, com os compromissos que tem, cumpre aos jogadores, ao seu treinador. É um exemplo a seguir por outros clubes? Um exemplo a seguir pelos outros clubes. É um clube que, é o que eu digo, houve ali uma imagem que, sem ofensa para o atual presidente, o ex-presidente Santos Silva marcou. E sendo que é os clubes com mais mística no Conselho da Maia? Sim, isso é. São um clube com mística, com querer, com dignidade, com arreganho, com vontade. E neste momento, se não é o mais representativo, eu penso que mais representativo neste momento. É o clube mais representativo neste momento da cidade da Maia, é de facto o Pedro Roubas. Uhum. E acaba até por a responsabilidade aumentar absolutamente. É um clube, das atuais pessoas que estão à frente do clube. Absolutamente. É um clube e vai ser um clube que vai andar ali sempre naqueles lugares cimeiros, pode haver uma oscilação, mas vai andar sempre ali naqueles clubes, vai ser sempre um clube muito difícil para defrontar, os treinadores têm que estar tão atentos, e é o Pedro Roubas, não há mais nada a dizer sobre o clube. Faremos agora uma brevíssima pausa, fique desse lado, voltamos dentro de momentos, até já.